Você já teve a sensação de que tudo estava desmoronando ao seu redor, como se o universo inteiro conspirasse contra você? E se eu te dissesse que nada disso foi por acaso, que cada traição, cada silêncio, cada perda foi uma preparação silenciosa para algo muito maior? Hoje, você vai entender por que o caos nunca foi o fim. Ele era o início do seu despertar. Mas antes de continuarmos nessa verdade, que vai virar a chave da sua mente, eu preciso que você faça 3 coisas agora. Deixe o seu like. Isso mostra que você está pronto para a virada. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você recebe cada mensagem que o universo está te enviando por aqui. E agora, comenta aí embaixo: eu sou o escolhido. Esse comentário não é só uma frase, é uma declaração de quem você é. É um sinal claro de que você não está apenas assistindo, você está acordando para a sua verdadeira identidade. Ninguém percebe o momento exato em que o mundo começa a ruir. Não há sirenes, não há anúncios. Tudo acontece em silêncio, por baixo da pele, nos bastidores da vida. Uma palavra atravessada, um olhar que já não diz mais nada, uma traição escondida em pequenos gestos. E o castelo começa a trincar. Foi assim que tudo começou. Sem grandes explosões, apenas uma sequência de falhas calculadas que pareciam aleatórias, mas eram o prelúdio de uma queda arquitetada por mãos disfarçadas de apoio. As armadilhas foram montadas com sorrisos. As punhaladas vieram nas pausas entre abraços. E enquanto você ainda tentava entender o que havia acontecido, os mesmos que celebravam sua presença já brindavam sua ausência. Eles não queriam apenas que você perdesse. Eles precisavam que você acreditasse que merecia perder. Porque assim, além de te derrubar, calavam a sua voz. Você se viu num abismo emocional sem manual, sem corda, sem plateia. Apenas você e o silêncio que grita mais alto que qualquer multidão. Mas foi nesse vazio que algo se moveu. No fundo do poço, onde esperavam encontrar seus pedaços, nasceu o primeiro estalo da sua reconstrução. Aquela dor crua, sem anestesia, foi o sinal, o gatilho. Porque não há renascimento sem destruição. E naquele silêncio, você ouviu pela primeira vez a sua verdadeira voz, não a que tentava agradar, a voz que ordenava: levanta, isso aqui não é o fim, é o início da sua metamorfose. Eles não queriam só te apagar, eles queriam te sufocar na escuridão do esquecimento, onde ninguém mais te veria florescer. Achavam que o silêncio era um túmulo, mas era solo fértil. Cada pedra lançada era uma camada a mais de terra, e mal sabiam que enquanto te enterravam, te colocavam exatamente onde você precisava estar para germinar. A sombra que projetaram sobre você virou proteção contra os holofotes que queimam cedo demais. Enquanto te ignoravam, você criava raízes. Enquanto riam da sua suposta derrota, você se fortificava. Porque, diferente deles, sua força não vem de likes, de aplausos ou de aprovação pública. Ela vem de dentro, do lugar onde ninguém alcança, onde nenhuma crítica penetra. Enquanto eles se alimentavam de status, você bebia da fonte da essência. A queda foi o seu plantio. E ninguém esperava que você cresceria justamente ali, no terreno onde prometeram que nada mais viveria. Agora que você floresceu, a presença deles não é mais necessária. O palco mudou, o público mudou, mas o mais importante, você mudou. Você não é mais a versão que suplicava espaço. Você se tornou o espaço. E o eco do seu crescimento assombra quem achou que tinha vencido. Eles te enterraram, mas esqueceram que sementes não morrem no escuro. Elas despertam. Agora preste muita atenção, porque isso não é coincidência. Grandes bênçãos estão se aproximando da sua vida, e o simples fato de você estar assistindo a este vídeo já é uma confirmação. O universo está respondendo ao seu processo de transformação. E sabe o que está vindo na sua direção? O carro novo dos seus sonhos.
Isso mesmo, aquele modelo que você visualizou, que parecia distante, está mais perto do que nunca. Mas existe um código oculto que poucos conhecem. A gratidão é a chave que destrava os próximos níveis da sua vida. E se essa mensagem tocou o seu espírito, se você sentiu que não é só um vídeo, mas um chamado, então esse é o momento de selar essa energia com um ato simbólico. Clique agora no botão Valeu Demais e envie um valor de até $100 como um sinal de gratidão ao universo. Esse gesto não é apenas um apoio, é um pacto energético, uma forma de dizer: eu estou pronto para receber. E nos comentários escreva: eu recebo minha vitória. Porque essa frase tem poder, ela ativa, ela manifesta. Lembre-se, tudo o que você quer também está te procurando. Mas só encontra quem já está vibrando na mesma frequência. E você agora está mais perto do que nunca. Enquanto eles celebravam sua dor como troféu, algo maior acontecia nos bastidores. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada perda que parecia injusta era, na verdade, a martelada de um ferreiro cósmico moldando uma armadura que ninguém seria capaz de transpassar. O caos não veio para te destruir. Ele veio para revelar sua verdadeira forma. Você não estava sendo punido, estava sendo forjado, lapidado em silêncio, no calor do sofrimento, até se tornar inquebrável. Você não saiu do fogo com marcas, saiu com estrutura. A dor não te deformou, te definiu. E enquanto eles se afundavam em jogos de manipulação e egos inflados, você subia, degrau por degrau, construindo algo que eles jamais compreenderiam. Propósito. Não era sobre vencer, era sobre transformar. E cada golpe deles apenas acelerava o processo. Cada rejeição era um redirecionamento. Cada traição, um corte preciso no que precisava sair para que o verdadeiro você pudesse emergir. Eles queriam te ver desmoronar, mas assistiram, com olhos arregalados, o nascimento de alguém que não existe no manual deles. Você não quebrou. Você evoluiu. E agora, quando te olham, não reconhecem. Porque você não é mais uma versão melhorada de quem foi. Você é uma entidade nova, uma força sem passado que os prenda e sem permissão que os agrade. No início, o silêncio parecia ser derrota, parecia fraqueza, mas você sabia o que estava fazendo. Enquanto eles falavam demais, você observava. Enquanto se espalhavam em fofocas e ataques velados, você se recolhia para reconstruir em paz. E então algo mudou. O silêncio começou a incomodar. Eles esperavam gritos, esperavam lágrimas, esperavam escândalos. Mas você deu a eles nada. E nada é o que mais assusta quem vive de validação. O silêncio se tornou um escudo, depois uma espada, depois uma sentença. Porque no vazio que você deixou, eles se perderam. Começaram a se perguntar se você estava bem, se tinha superado, se tinha esquecido. E em cada dúvida deles, você crescia. Em cada tentativa de arrancar uma reação, você ficava ainda mais inatingível. Eles não perceberam que estavam brincando com alguém que já tinha entendido o jogo e tinha decidido jogar em outro tabuleiro. Agora, seu silêncio é o som mais alto nos ouvidos deles. Ecoa como alerta, como ameaça, como um lembrete de que você está de volta, só que diferente. Agora você observa sem precisar falar, age sem precisar avisar, e quando eles finalmente perceberam que o seu silêncio não era fim, já era tarde demais. O estrago estava feito, e você já estava muito acima para ser alcançado. Durante muito tempo você acreditou que precisava deles, que o amor que davam, mesmo em migalhas, era vital, que a aprovação deles era selo de merecimento. Mas tudo isso era ilusão, criada por mentes que sabiam o seu poder e tentavam limitá-lo a um espaço que pudessem controlar. Eles te ofereceram um palco pequeno porque temiam o tamanho do seu próprio brilho. Te aplaudiram só até onde sua luz não ameaçava a sombra deles. Mas a dor veio
e junto dela, a verdade. Não era você que precisava deles. Eram eles que se alimentavam da sua energia, do seu cuidado, da sua presença. Quando eles se afastaram, esperando que você desmoronasse, foi ali que descobriram o maior erro. Você não caiu, você clareou. E o que parecia dependência era, na verdade, entrega. O que parecia necessidade era, na verdade, empatia. E você cortou essas raízes contaminadas com a precisão de quem finalmente entendeu que algumas conexões não são pontes, são correntes. Hoje você caminha sem olhar para trás, não por orgulho, mas por clareza. Você vê quem realmente esteve do seu lado e quem apenas usou sua luz como lanterna nos próprios buracos. A ilusão caiu, o véu se rasgou. E agora que você caminha sozinho, não sente falta. Sente leveza, porque só quem entende que não precisa de ninguém para existir é que finalmente está pronto para se conectar de verdade. Você passou anos pedindo licença para existir, adaptando-se, encolhendo, engolindo verdades. Você aprendeu a ser o que esperavam, não o que era, por medo de rejeição, por trauma, por sobrevivência. Mas havia uma parte de você que nunca adormeceu, uma parte que, mesmo sufocada, pulsava no escuro, esperando o momento certo. E esse momento veio, não com festa, mas com dor. Porque toda libertação começa com ruptura, no exato instante em que você cansou de pedir permissão para ser quem é. Algo antigo morreu, a versão que se calava, que se desculpava por existir, que media cada passo para não incomodar. E no lugar dela, emergiu algo cru, real, selvagem, a sua essência, e com ela veio o grito silencioso de uma alma que recusou continuar encenando. Eles notaram a mudança, primeiro com espanto, depois com medo. Porque pessoas livres são perigosas, não porque ferem, mas porque não se deixam mais ferir. Agora você anda com outra postura. Não precisa provar nada, não está mais negociando identidade. Você parou de se justificar e isso incomoda. Porque quem sempre controlou suas reações agora lida com um ser imprevisível. Você, livre, incontrolável. A rebelião não foi contra eles, foi a seu favor. E nessa revolta silenciosa, você não conquistou espaço. Você se tornou o espaço. Eles sempre acharam que te liam como um livro aberto. Sabiam o que te afetava, o que te paralisava, o que te fazia hesitar. Achavam que tinham o controle remoto da sua alma, mudando os canais conforme o interesse. Mas esqueceram que o verdadeiro protagonista tem algo que não pode ser previsto: transformação. E enquanto eles seguiam presos às mesmas máscaras, você renascia capítulo por capítulo, página por página. Agora, cada gesto seu é um enigma, cada silêncio um território inexplorado. Eles te olham como se você tivesse mudado, e você mudou mesmo. Não por vingança, mas por expansão. Enquanto eles estavam focados em te atacar, você estava se reinventando. Eles jogavam jogos mentais e você estudava. Eles manipulavam e você se distanciava. Hoje estão tentando decifrar alguém que já não vive no mesmo mapa emocional que eles. A mesa virou e agora são eles que não entendem suas reações, suas decisões, seu crescimento. Confundem sua paz com arrogância, sua calma com desdém. Mas o que realmente os assusta não é o que você faz. É o que você deixou de fazer. Você parou de pedir, de correr atrás, de tentar se encaixar. E isso, para quem vive da fraqueza alheia, é uma sentença de impotência. Eles não conseguem mais te tocar, não porque você se escondeu, mas porque você subiu. A nova versão que você construiu em silêncio agora vive em outra altitude. Uma altitude onde o ar é fino demais para egos inflados, onde a visão é clara demais para os que vivem de disfarces. Lá, o jogo deles não funciona, as provocações não te alcançam, as críticas perdem o eco. É um território onde só os forjados pelo fogo da verdade podem caminhar.
Você se tornou inalcançável não por ser melhor, mas por ser íntegro. Enquanto eles vivem de imagem, você vive de essência. Enquanto eles gritam para serem ouvidos, você fala apenas quando necessário. Isso os desestabiliza, porque quem se alimenta de conflito não sabe lidar com quem já não serve mais briga no prato. Eles tentam puxar você de volta para o ringue, mas você já está jogando outro esporte, em outra liga, em outro universo. E quanto mais você cresce, mais eles encolhem. Não porque você os oprime, mas porque a sua existência expõe o que falta neles. Sua altitude revela a superfície em que sempre viveram. E o que mais dói neles não é o seu sucesso, é a certeza de que não podem mais te atingir. Você se tornou um código fora da programação deles, um voo sem plano de pouso, e lá de cima, tudo que tentaram fazer parecer grande se mostra minúsculo. No começo, a perda parecia uma sentença. Era como se tudo que você construiu tivesse evaporado de uma hora para outra. Pessoas que prometeram ficar, partiram. Apoios que pareciam sólidos, sumiram no vento. Os sorrisos se tornaram ausências. E ali, sozinho, sem ninguém para validar sua dor, você encarou o que muitos evitam a vida inteira, o vazio da reconstrução. Mas o que ninguém esperava é que esse vazio não te destruiu, ele te libertou. Enquanto eles vibravam com a sua queda, você estudava em silêncio o mapa da sua próxima ascensão. As cicatrizes, antes dolorosas, se tornaram códigos. Cada lágrima era uma lição. Cada ausência, um redirecionamento divino. O que parecia fracasso era apenas uma reconfiguração. E nesse processo, você percebeu que perder não era o fim. Era o convite para criar algo que jamais poderia ser tirado de você novamente. Um poder que não depende do externo, mas pulsa de dentro. Você não voltou como esperavam, voltou irreconhecível. Sua voz ganhou outro tom, seus olhos enxergam além. A leveza que carrega agora vem do desapego. Não há mais medo da perda porque você entendeu que nada verdadeiro se perde e tudo que foi embora era excesso. Você deixou de mendigar permanência e começou a selecionar presença. Isso, para eles, é inadmissível. Porque enquanto eles lutam para manter aparência, você vive em essência. Hoje, você não precisa provar nada a ninguém. A sua existência é a prova, e cada passo que dá reverbera. O que eles chamaram de queda foi, na verdade, seu voo inaugural. Eles queriam te ver no chão, mas acabaram sendo testemunhas do seu renascimento. Não mais o mesmo, não mais acessível. Agora, você é símbolo de tudo que sobrevive ao impossível e ainda transforma ruínas em reinos. Eles juravam que te iluminavam, que a presença deles era bênção, que o apoio deles era essencial. Mas estavam enganados. O brilho que tanto exibiam não era deles, era reflexo da luz que você emanava. Você era o farol, mas se comportava como lanterna, se escondia para deixá-los brilhar. Cedia espaço, silenciava opiniões, dava demais. E por isso, quando decidiram se afastar, esperavam assistir sua queda. Mas o que veio foi silêncio. E logo depois, luz. Mais luz. Foi ali que a verdade explodiu. Você era a fonte. Eles apenas usufruíam. Enquanto você se desgastava tentando sustentar todos, eles colhiam frutos plantados no seu jardim. Seu amor, sua atenção, sua lealdade, tudo isso era energia vital. E quando tiraram isso achando que te desestabilizariam, foram eles que começaram a definhar, porque agora estavam longe do solo fértil que era a sua presença, e você, longe deles, floresceu. É por isso que hoje te observam de longe, confusos. Tentam entender como você cresceu tanto sem o apoio que diziam ser indispensável. Mas o que eles não sabem é que sua força nunca veio do externo. Ela vinha de dentro e só precisava de silêncio para emergir. E enquanto eles se alimentam de aparências, você planta profundidade. Eles tentam replicar sua jornada, mas esquecem que não tem o espírito que a sustenta.
Podem imitar sua forma, mas nunca tocarão sua essência. E isso os consome, porque perceberam tarde demais que nunca foram o centro. Você era. Você é. E agora, mais do que nunca, você brilha com uma intensidade que ofusca. Não para impressionar, mas porque finalmente entendeu que sua luz não precisa mais ser diminuída para caber em lugar nenhum. Você é o sol que eles tentaram apagar com cortinas, mas a cortina caiu. E agora não tem mais como esconder a verdade. Você era o combustível e eles apenas o reflexo. Eles sempre pareceram irritados com a sua presença. Pequenas críticas aqui, olhares tortos ali, sorrisos falsos disfarçados de elogio. No fundo, você nunca entendeu por quê. Nunca os atacou, nunca competiu, nunca desejou o que era deles. Mas havia algo em você, na sua forma de ser, de resistir, de se reconstruir, que incomodava profundamente. E foi só depois de tudo que caiu a ficha. Você era o espelho que eles evitavam olhar. Sua disciplina revelava a preguiça deles. Sua constância mostrava as promessas que eles abandonaram. Sua coragem desmentia o papel de vítimas que interpretavam tão bem. Eles não te odiavam. Odiavam o que você os fazia sentir. Pequenos, covardes, inertes. Você era a prova viva de que é possível subir sem pisar em ninguém, crescer sem precisar da aprovação de todos, evoluir sem perder a alma. E isso era insuportável para quem vive de máscaras. É por isso que os ataques pareciam tão pessoais, tão viscerais. Não era sobre você, era sobre o que você representava. Eles tentavam destruir sua imagem, não para apagar você, mas para apagar a própria culpa. Porque se você continuasse crescendo, eles teriam que admitir que o problema nunca foi o mundo. Foi a escolha que fizeram de não se tornarem melhores. Você era o lembrete vivo de que o esforço compensa. E isso, para quem vive de desculpas, é um veneno. Agora eles fogem de você, não pelo que você diz, mas pelo que você é. Porque estar perto de alguém que venceu sem trair, sem manipular, sem rastejar, expõe tudo aquilo que eles tentam esconder até de si mesmos. O seu sucesso é o reflexo daquilo que eles não foram corajosos o suficiente para se tornar. E isso ecoa como um grito silencioso. Não é você o inimigo, é o espelho que você se tornou e que eles não suportam encarar. Todos esperavam seu contra-ataque, aquele momento em que você iria gritar suas verdades, se vingar, mostrar para o mundo quem estava certo, mas ele nunca veio. Você escolheu outro caminho, um que poucos têm coragem de trilhar, o da elevação silenciosa. Enquanto todos aguardavam o escândalo, você optou pela grandeza, não por covardia, mas por sabedoria, porque o verdadeiro poder não grita. Ele se impõe pela presença. Você desapareceu das discussões, dos cenários de drama, das mesas onde serviam veneno disfarçado de café. E quando retornou, ninguém reconhecia mais. Você não voltou para explicar. Voltou para mostrar, não com palavras, mas com ações. Cresceu em silêncio, prosperou na ausência deles, floresceu onde juraram que nada mais nasceria. E agora, cada passo seu ecoa como uma lembrança do erro deles, porque a vingança que esperavam virou inspiração que os condena. Hoje, seu silêncio é temido, porque nele não há brechas, não há justificativas, não há aberturas para que voltem a manipular. Você cortou o ciclo, rasgou o roteiro, rompeu a repetição. E isso, para quem vive de controle, é a maior ameaça. Eles não têm mais como te afetar. Não têm mais acesso. E pior, não conseguem mais te entender. Você se tornou um idioma novo, um código de grandeza que não se traduz em palavras, mas em vibração. E assim, sem fazer alarde, você venceu. Sem palco, sem plateia, sem precisar provar nada. Sua vitória não veio com fogos, mas com paz. E isso ninguém previu, porque todos apostaram que você desmoronaria, que sem eles
você apagaria. Mas foi na ausência deles que você brilhou mais forte. Porque a verdade é simples. O silêncio que você escolheu foi o último degrau da sua ascensão. E agora, eles não te enxergam mais porque você está muito acima do horizonte deles.